Vira para a pessoa que está do lado e diga assim: você não é um acidente. Você é um projeto de Deus que está dando certo. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, meu servo, a quem eu escolhi. Aquele que o fez. Quem o fez? Deus. Quem o formou no ventre de sua mãe? Deus. E quem o ajudará? Deus. Então não tenha medo. Deus está contigo. Aleluia. Ainda a palavra diz no Salmo 138:8: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Você pode ler isso daí? De novo? Há um propósito dessa terra do Senhor sobre a tua vida, que Ele quer cumprir na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa série de mensagens que nós estamos aqui ministrando para vocês, começamos a semana passada, e a palavra da semana passada foi: tudo começa nele. Por isso tudo é por Ele, para Ele, por meio dEle, são todas as coisas. Tudo começa nele. Na verdade, querido, se nós fôssemos pensar qual seria ou qual é o sentido da vida, e muitas vezes as pessoas procuram o sentido na vida. Ainda ontem eu recebi a notícia de uma pessoa, né? Mas isso é a notícia já corriqueira, todo mundo já sabe, quase toda semana todo mundo já sabe, mas quando a gente recebe a notícia, né, a gente sabe que acontece toda semana, né? A gente sabe que acontece toda semana. A gente sabe, mas, assim, imaginando, hoje mais um, amanhã vai ser mais um, no outro dia vai ser mais um. Mas quando chega até nós: pastor, hoje fulano de tal, né, parou lá na terceira ponte e se jogou. Eu fico pensando assim: por que as pessoas estão se matando? De uma forma ou de outra, elas estão se autodestruindo, porque elas não encontraram um sentido na vida. Quem não encontra o sentido na vida, ela se autodestrói. Algumas se suicidam, né? Autodestruição através do suicídio, outras através das drogas, outras através de outras coisas que vocês já ouviram falar e que muitas vezes você já até esteve envolvido, mas graças a Deus, Deus te libertou e você hoje é uma nova criatura para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Mas as pessoas ficam procurando e, na verdade, o que aumenta nisso daí? O aumento de uso de drogas, o aumento de uso de antidepressivos, o aumento de adepto a seitas, muitas seitas, né? A conversão de cristãos nominais, como era ou é ainda na Europa e nos Estados Unidos, né? São cristãos nominais. Aqui, até pouco tempo, né, existia essa realidade, né? Eu creio que ainda existe. Antigamente se falava assim: não, eu sou católico, mas era mais nominal, porque ele foi batizado na igreja católica. Então você perguntava à pessoa: o que você é? Eu sou católico, eu sou católico. Né? Todo mundo, enfim, ele era um cristão nominal. Hoje nós temos o evangélico. Né? Quem você, eu sou evangélico, eu sou evangélico, eu sou evangélico. Você é evangélico. Então nós temos muitos evangélicos nominais. Claro que isso aumenta a cada dia, de pessoas que se denominam, na verdade, como X ou Y, procurando o quê? Um sentido na vida. Um sentido na vida. Né? O aumento da homossexualidade, o aumento da taxa de suicídio em todo o mundo, o aumento da prática da bruxaria e da magia, o aumento de adeptos a outras seitas que tentam mostrar para as pessoas que esta vida, ela termina aqui, ou que de repente você vai se reencarnar em algum tempo na vida, né? Ou seja, o aumento dessas coisas
se dá exatamente porque as pessoas estão procurando um sentido na vida. Elas precisam se apegar a alguma coisa para que então possam ter sentido de viver. Sentido de viver. Eu conheço pessoas que têm medo da velhice. Tem medo. Tem que fazer tratamento com um psicólogo, alguns até com psiquiatra. Outros entram em depressão porque tem medo da velhice. Seja por quê? Porque a vida para ela, passou a vida toda, 60, 70 anos, talvez, e não encontrou o verdadeiro sentido da sua vida. Trabalhou, casou, fez as coisas, mas não encontrou o sentido da vida. Existem pessoas que buscam um sentido para a sua vida nas religiões, nos esportes, nos negócios, nos prazeres, nos estudos, nas filosofias, nas dependências, enfim. Eu poderia citar aqui, enfim, tantas outras razões pelas quais as pessoas buscam um sentido na vida. Mas está provado, querido, que nada disso realmente traz sentido para a nossa vida. Sabe por quê? Porque a questão, diga assim, a questão não sou eu. Lembra da semana passada? Tudo começa, continua e termina nele. A questão não é você. A questão é que está, na verdade, acima de você. O propósito da vida é muito maior que sua própria realização pessoal. Então, muitas vezes nós procuramos um sentido da vida em que nos realize. E, na verdade, esse propósito está muito mais acima. Então, na verdade, vamos à pergunta que não quer calar. Qual é, pastor Marco Aurélio, o sentido da vida? E nós vimos a semana passada que tudo começa nele. Caminha com ele e termina nele. E aí nós podemos então trabalhar hoje em cima desse tema. Você não é um mero acidente. E sabe por quê? Sabe por que você não é? Porque Deus planejou a sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Albert Einstein diz: Deus não joga dados. O que significa isso, pastor? Deus não jogou um dado e fulano agora. Joga de novo para ver esse aqui agora. Não. Você foi devidamente preparado, planejado. Antes que você nascesse, Deus já havia planejado tudo acerca da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não ficou surpreso com o seu nascimento. Ele já sabia que você ia nascer. Ele preparou e planejou tudo. Ele já esperava que você nascesse. Antes que você fosse concebido pelos seus pais, você já havia sido concebido no próprio coração de Deus. Olha que coisa interessante. Mas a Bíblia afirma isso. Você foi feito por Deus e para Deus. Eu quero que você afirme isso. Diga: eu fui feito por Deus e para Deus. Por isso, querido, se você está vivendo longe desse Deus, você está vivendo para si e para os outros, e não para Deus. Eu não estou longe de Deus. Você que vai mostrar isso. Você foi feito por Deus e para Deus. E esse é o peso, muitas vezes, da nossa decisão. A Bíblia diz: meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto. Olha só, olha esse texto, gente. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Nada estava escondido. O Senhor, na verdade, fez isso. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram inscritos. Olha só isso daí, gente. Antes de qualquer deles existir. Antes de qualquer dia seu existir nessa vida, olha o que diz a Bíblia. Todos os dias estavam
determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Já está escrito. Fala para o teu irmão, já está escrito. Então, conclusão que nós chegamos? Que nada na sua vida, querido, é casual. Existe um planejamento divino para a tua vida. Veja outro texto. Meus ossos não estavam escondidos, reafirmando o texto de Salmo 139, escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Tem uma declaração muito, mas muito extraordinária do Dr. Michael Denton, pesquisador em genética humana da Universidade de Otago, na Nova Zelândia. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas, todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas apoiam a teoria básica de que o universo, como um todo, foi especialmente criado, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósitos. Isso é o que o pesquisador afirma. Isso é ciência. Todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas apoiam a teoria básica de que o universo, como um todo, foi especialmente criado. Então cai por terra essa questão, né? De fulano veio de lá, daquela, né? Foi criado tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. A vida. Você. Mas a Bíblia já trazia isso como revelação. Isaías 45, 18. Diz assim: pois assim diz o Senhor que criou os céus, Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele fundou-a, não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Queridos, só seríamos um acidente se Deus não existisse. Mas diga assim: Deus existe. Amém? Deus existe. Por isso Ele criou você, para você amá-lo de forma eterna, para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas você pode dizer assim: pastor, meus pais não desejaram o meu nascimento. Eu fui rejeitado, eu fui abusado, eu fui desprezado, eu fui maltratado. Essa é uma notícia muito ruim. E hoje no Brasil, no mundo todo, muitas pessoas estão vivenciando essas situações. São notícias ruins, mas não é a última notícia da sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Pode haver pais ilegítimos, mas não existem crianças ilegítimas. Muitos filhos nos dias de hoje não foram planejados por seus pais, mas eles não são um imprevisto para Deus. Deus tem dias melhores para a tua vida. O propósito de Deus levou em conta o erro humano e também o pecado do mundo. Diga assim: eu estou aqui por causa do amor de Deus por mim. Queridos, Deus não comete erros e nada pega Deus de surpresa. Tudo que aconteceu já na tua vida, Deus já sabia. E você pode pensar assim: pastor, então foi um erro que Deus cometeu? Não. Deus já sabia. E você pode dizer assim: mas por que Ele permitiu? Por causa da liberdade. A liberdade da decisão, da escolha. Eu imagino que quando Deus estava escrevendo ali sobre a tua vida, e Ele pausava e via determinadas decisões para você, que você teria que tomar, entre estar com Ele, fazer a vontade dEle ou a sua, e você fazia a sua. Interessante, queridos, que a questão está nas escolhas erradas, muitas vezes, que nós cometemos. Nas escolhas erradas que nós cometemos. Eu acabei de falar aqui no início que
As pessoas procuram sentido na vida na religião. Você vê que tem um monte de gente que entra nas igrejas, que vão às igrejas. Sejam elas de qualquer credo, né? Mas elas querem estar numa igreja. Talvez estar numa igreja me traz um sentido para a minha vida, pastor. E centenas, talvez milhares de pessoas estão entrando numa igreja, buscando numa religião sentido para a sua vida. Porque o que é a vida? E eles procuram esse sentido. E eu quero mostrar para vocês algumas razões que provam o quanto você não é um acidente, que Deus, através de Jesus, continua nesse mundo estando ao teu lado. Deus quer fazer isso com você. Amém? Muitas vezes a gente vê pessoas que estão diante do Senhor, por exemplo, como você está aqui nessa noite, diante da palavra do Senhor, tem decisões a tomar nessa noite, tem escolhas a fazer nesta noite, mas você não as faz. Você não decide. E muitas vezes acontece com pessoas que sofrem um acidente, que alguma coisa acontece e ele para no hospital e de repente aquela pessoa morre. Há pessoas até que me perguntam, pastor, e aí? Mas aquela pessoa no leito dela, da cama, no leito do hospital, ela confessou com a boca dela, ela falou com a boca dela que naquele momento ali ela estaria entregando a vida dela a Jesus. Só quem pode determinar a veracidade daquela confissão, se foi com a boca ou com o coração, é Deus. Eu não posso afirmar. Muitas vezes nós nos pegamos daquilo ali para um conforto nosso, para um consolo nosso. Eu perdi 2 irmãos. Um de 22 anos e outro de 27 anos. O de 22 anos havia saído com mais 4 amigos, Cabo Frio, cidade de Cabo Frio, indo em direção a Macaé, cidade onde se estabelece lá a Petrobras, petróleo, essa coisa toda, uma cidade muito linda. E ele foi, junto com seus amigos, no meio do caminho, ele entra debaixo de um caminhão todo apagado no asfalto. Naquele momento, chega o socorro e ele pede para que ajude os amigos dele, que ele estava bem. E ele é conduzido ao hospital. E quando chega no hospital, ele já chega falecido. E depois, o médico diz assim, ele estava com uma hemorragia interna, só que ele não sabia. Talvez você esteja dizendo assim, e agora, pastor? Não sei. O sentido da vida não está nas coisas que nós fazemos. O sentido da nossa vida está na vontade que nós realizamos de Deus. Da nossa vida. Há momentos da nossa caminhada, nesses 32 anos, eu já ministrei muito em velórios. E eu sei que as famílias, normalmente, nessa hora, esperam uma palavra acerca daquele que faleceu. Eu te confesso que essa hora é difícil falar. Ele agora está no céu, não sei. Mas pastor, o ladrão da cruz. Espera aí. Quem estava do lado dele era quem? Jesus. Jesus sabia todas as coisas. Quando ele confessou, Jesus já sabia que aquilo era do coração dele. Porque não teve tempo hábil para mostrar na vida dele os frutos da confissão dele. Mas Jesus era Jesus, Jesus era onisciente. Sabia. Mas eu não sei. Por que o senhor está falando isso? Porque as pessoas se apegam no sentido da vida, nas pessoas, nas coisas, nas realizações, nos sentimentos, nas emoções, quando na verdade não se encontram aí. E eu sei que é difícil você e eu
entendermos, ou de repente na minha concepção de cristão, de filho de Deus, ter que enfrentar a realidade que nunca mais eu vou ver o Luiz Cláudio. Luiz Cláudio é meu irmão de 22 anos que morreu. Que nunca mais eu vou estar com ele. E aí você vai dizer assim, mas pastor, Deus é amor, é. E Deus continua sendo amor. Mas nós fazemos as nossas escolhas. Nós fazemos as nossas escolhas. E muitas vezes nós fazemos escolhas baseados no nosso sentimento, nas nossas emoções. As pessoas querem um consolo, um conforto, alguma coisa. Me dê alguma coisa. Aí entra então algumas seitas, algumas religiões que apresentam a você um dado, uma realidade, para que possa te confortar ou te consolar. Mas deixa eu te dizer, aproveita enquanto está nesta vida para você fazer aquilo que Deus quer que você faça e não aquilo que você quer fazer, porque o sentido da vida se encontra em Deus. E somente nele. Por ele e para ele. Por quê, pastor? Porque Deus ama você. Por isso que eu e você não somos um acidente. Nós somos alguém planejado propositadamente pelo Senhor. E aí nós somos então levados e constrangidos a trazer uma palavra dessa numa série de mensagens. Meu Deus, é muito forte essa palavra. Diga para o teu irmão, é muito forte essa palavra. Ela não pode ser aquela, talvez ela não seja aquela palavra, uau, onde o pessoal, uau, que palavra. Mas é a palavra que nos confronta a uma realidade de hoje. Onde vivemos num século 21 marcado pelo egocentrismo, onde o homem faz tudo para o homem e não para Deus. Tudo que está no centro é o homem. E Deus não. E muitas vezes a gente pode entender que a religião, que as igrejas estão muito cheias de pessoas que estão buscando um sentido na vida, na religião e não em Deus. Por isso que elas não mudam. Elas estão na igreja, mas continuam vivendo o mesmo tipo de vida, a mesma realidade de vida, o mesmo contexto de vida. Elas não mudam em nada. Eu não sou um acidente. Por quê, pastor? Porque Deus me ama. Deus te ama. A Bíblia diz que nem a vida, nem a morte, nem qualquer outra criatura pode me separar do amor de Deus. Então viva esse amor, experimente esse amor na tua vida, aleluia. Se entregue por esse amor. Faça isso, você que está aqui nessa noite. Porque, vira para o teu irmão e diga, a sua vida não é um acidente, entenda isso. Você está aqui por causa de um propósito de Deus. Mas e aí, pastor? Sabe, Deus ama você, Deus perdoa você. Há pessoas que vivem debaixo de uma culpa terrível. Deus não só perdoa, como Deus redime você do pecado. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa iniquidade. Você não é um acidente. Sabe, Deus ama você, Deus perdoa você. Começa a enfrentar essa realidade hoje. Deus cura as suas feridas, pastor. Então eu falei aqui sobre que você, de repente, alguém abusou de você, que a sua infância foi assim, que a sua adolescência foi assim, que a sua juventude foi assim, pastor, porque o senhor não sabe o que eu passei na minha vida, dentro da minha casa, fora da minha casa. Eu sei que você tem feridas na alma. Porque as feridas no físico, elas são curadas, elas são tratadas, elas não marcam a nossa alma. Mas são as feridas que marcaram a sua alma. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, que Jesus cura as feridas da sua alma. Tem um bálsamo que desce do céu e vem sobre a tua vida e restaura a tua vida. Deus é um Deus restaurador, aleluia. Aí o cara chega para mim e diz assim, pastor, porque essa é a doença de fulano. E ele nunca vai ser curado disso. Não, então o evangelho para mim é outra coisa. A Bíblia diz que o evangelho de Deus é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O poder de Deus não tem limites. Se Deus me entreteceu, se Deus me formou no ventre da minha mãe, se Deus, sabia de todas as coisas, esse Deus não tem poder para me libertar de doenças, de traumas, de situações que vivenciamos na nossa vida? Que Deus é esse que eu estou servindo?
É o Deus que entrou numa fornalha 7 vezes mais, sabe, determinada por Nabucodonosor. E ali 3 pessoas são jogadas daquela fornalha. Os 3 soldados que foram até próximos, sabe, a labareda queimou, matou os 3 soldados. E aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, são jogados à fornalha. E ali nada acontece com eles. Que Deus é esse, gente? Que pode me salvar de situações terríveis, mas não pode me curar de uma doença da alma. Aí o cara fala assim, não, ele nasceu assim, ele vai ser assim. Sabe, ele tem que, não aceita isso não, irmão. Só se ele viver uma vida distante de Deus. Quem vive uma vida próxima de Deus, vai viver uma vida debaixo da bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? Então, Deus cura suas feridas. Feridas emocionais, de relacionamento, feridas no físico. Deus cura. Deus liberta. Deus restaura. Não, pastor, mas o homossexual, a lésbica, não, que aquilo ali. Não, nada disso. Deus pode curar. Deus vai libertar você. Quando Deus te formou homem, Deus te formou mulher, Deus te entreteceu no ventre da tua mãe, para que você tivesse um propósito dele na tua vida. Onde está esse propósito, pastor? Está nele. E as pessoas se afastam dele, desviam-se dele, para poder se autorrealizarem nos propósitos da sua própria vida. E ainda pegam esse Deus como objeto para justificar a sua falta de determinação para serem curados, libertos e abençoados. Você não é um acidente, cara. Você é alguém que Deus formou, que Deus já tinha um propósito. Deus resgata, Deus restaura a sua vida. Olha o que diz a Bíblia. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Diga para o teu irmão, você vivia no reino das trevas. Não, você não entendeu, fala de novo para ele. Você vivia no reino das trevas. Deus te transportou, Deus tirou você de lá. Deus tirou você de lá. Tirou do domínio de Satanás. Tirou você das garras do diabo. De um reino das trevas onde não existe propósito eterno. Deus te transportou, te tirou, sabe, do lamaçal do pecado, te deu redenção, te deu perdão dos seus pecados. Você é um projeto especial de Deus, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que você é. É isso que você é. Então amanhã você vai abalar os lugares onde você estará, porque Deus é contigo. Você não é um religioso. Você é um filho de Deus, resgatado, redimido, transformado, foi tirado das garras do diabo para cumprir um propósito. Que propósito, pastor? O propósito de Deus na sua vida. Nada diz respeito a você, diz respeito a Ele. Por isso tudo é por Ele. Nós estamos aqui por causa dEle. Aleluia. Amém? Deus tem um plano para a sua vida. Hoje e na eternidade. Diga assim, a vida, ela é eterna. Olha o que diz a Bíblia. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Efésios 1:11. Efésios 11:12. De acordo com o seu eterno plano, que se realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, irmão, peço que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para você. Diga assim, eu fui escolhido por Deus. Diga de novo com convicção, eu sou uma pessoa escolhida por Deus.
Querido, você e eu fomos escolhidos, planejados para vivermos uma vida feliz, uma vida eterna, uma vida de prosperidade, sabe? Não a prosperidade material, não é isso, não é isso. A Bíblia não se refere à prosperidade material. A Bíblia se refere, quando ela fala em prosperidade, ela fala da pessoa que está cheia de Deus, cheia no sentido de estar plena, sabe? De andar com Deus, de caminhar com Deus, de viver realizando a vontade desse Deus. Essa é uma pessoa próspera, essa é uma pessoa rica, essa é uma pessoa, sabe, cheia da graça. Homens e mulheres, independente de qualquer situação ou circunstância, homens e mulheres cheios de Deus, eles fazem coisas e realizam coisas em nome de Deus, que todo mundo se espanta. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós olhamos, eu sou uma pessoa escolhida por Deus. O mundo, o diabo, sua carne, irão trabalhar contra esse projeto. Irão trabalhar contra isso. Irão tentar mostrar para você o seguinte: não, sua realização é o casamento. Sua realização é você conseguir aquela questão na sua vida profissional. Não, sua realização é fazer uma viagem dos seus sonhos. Não, sua realização é comprar um carro. Não, sua realização é fazer isso, é fazer aquilo. A nossa realização não está nas coisas, não estão nos bens, não estão nas pessoas. A nossa realização está em Deus. Por isso Paulo afirma com muita convicção: vivo não mais eu. Sabe, não vivo eu, a minha realização não está em mim, está em Deus. Está em Deus. Querido, qual o propósito, qual o sentido da tua vida se você não está em Deus? Então é tempo de voltar-se para Deus. Nessa noite é tempo de arrependimento, pastor. Eu preciso me arrepender porque eu tenho vivido uma vida, pastor, de realização pessoal e não uma vida voltada para o propósito de Deus. Por que as pessoas não se alegram quando estão fazendo a vontade de Deus? Mas se alegram quando ganham um carro, quando ganham uma viagem. Se alegram quando vão fazer um casamento, quando conseguem um casamento. Se alegram quando um filho nasce. Se alegram, sabe? E eu não estou dizendo que você não deva se alegrar nessas coisas. Essas coisas são comuns a todo mundo. Mas aqueles que têm um propósito em Deus, a verdadeira alegria dele está exatamente em fazer a vontade do Pai. A alegria dele está na eternidade com o Pai. A alegria dele está exatamente nisso. E aí ele vem para a igreja e não sente nada. E aí ele chega no domingo na igreja desse jeito. Muitas vezes ele vai no culto, ou ele participa de uma igreja determinada, sei lá qual é, né? E ele diz assim: então, eu sou de Cristo, porque eu estou na igreja. Qual o propósito? De você dizer que está em Cristo, que você é de Cristo, e que você está numa igreja. Aonde se encontra um propósito aí? O propósito está quando você coloca a tua vida nas mãos do Senhor e deixa Deus realizar o propósito dele na sua vida, a vontade dele na sua vida. Sem fazer isso, a nossa vida não tem sentido. Quantos aqui estão entendendo isso? Levante a mão. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de entender o seguinte: todas as feridas e lutas que eu passei, pastor, em todas elas Deus tinha um propósito. O propósito de Deus era me trazer para perto dele. E eu não entendia isso. Por isso que tem muita gente que diz assim, muitas vezes eu já afirmei isso: tem gente que não vem pelo amor, vem pela dor. Mas por que vem pela dor? Porque só entende o amor na dor. Tem gente que na hora da morte, que a pessoa está ali para morrer, sabe, se arrepende, chora, fala um monte de coisa, porque, né? Por que ele vai expressar o amor só na hora da dor? Como se o sentido da vida estivesse na pessoa que não estará mais aqui entre nós. E aonde essa pessoa estará? Se nessa vida ela não encontrou o sentido da vida dela, você acha que ela vai passar a eternidade com Deus? É dura essa palavra, mas eu vivo essa palavra. É dura,
É difícil de enfrentar essa palavra. Mas eu não posso ser um pastor que vem aqui ministrar, sabe, algo que realize o teu coração. Mas algo que realize o teu espírito, que te aproxime de Deus, que leve você ao arrependimento, que leve você a entender que a tua vida só tem sentido se você estiver cumprindo o propósito de Deus. E o propósito de Deus na sua vida é que você viva para Ele e por meio dEle. Todas as coisas que você faz nessa vida tem que fazer objetivando a glória dEle, o louvor dEle, tudo é para Ele, por Ele. Então você tem que fazer as coisas para Ele e não para você. Não, pastor, mas eu sinto assim, eu acho assim. Não, você não sente, você não acha, você vive para Ele. Então é Ele que determina as coisas da nossa vida. Aleluia! Quando Deus te formou, quando Deus planejou sua vida aqui na terra, nessa pequena passagem aqui na terra, Ele já olhava isso. Meu filho, eu te formei para você viver para mim. E a gente vive para quem? A gente vive para as pessoas. A gente vive para os nossos ideais. Tem gente que muitas vezes tem até sono na igreja. E que mensagem difícil, porque ninguém deu glória a Deus, ninguém deu aleluia. E eu imaginava que ia ser uma mensagem mais fácil. Mas é difícil porque ela nos contesta, ela nos confronta, ela nos leva a refletir: por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? E a gente tenta fazer tudo nessa vida para nos realizar, porque nós entendemos que essa vida vai acabar aqui. E não. Então, uma noite que você deve dizer assim: Pai, olha, eu me arrependo, eu me volto para o Senhor, eu quero viver para Ti, eu quero, sabe, me aproximar de Ti. É isso que você tem que fazer. Aleluia. Amém. E isso não se restringe, se limita a você estar numa igreja, num determinado dia da semana, num culto na igreja. Tem gente que não está nem aí para Deus, mas está dentro da igreja. Pastor, mas Deus ama essas pessoas. Como que Deus não vai amar se Ele é amor? Você acha que eu não amo os meus filhos? Mas quantas vezes eu sentei com os meus filhos e disse assim: o caminho é esse, mas eles escolheram outro caminho, vou fazer o quê? Isso não diz respeito que eu deixei de amar os meus filhos. Eu continuo os amando. Deus é amor, pastor. Ele não vai deixar que aconteça isso na minha vida. Não, deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não quer deixar, mas Ele respeita a sua escolha e a sua decisão. Respeita isso. O relacionamento de Deus conosco é de pai, gente. E aí, meu filho? Não quero. Deixa eu viver minha vida do meu jeito. Vai, ué. Aí depois você fala assim: não, aí, pastor, Deus, por que Deus deixou isso acontecer na minha vida? Aí o cara vai, joga para cima do pai. Por que o pai deixou? O pai deveria então amarrá-lo? Aprisioná-lo dentro de um quarto? Você não vai porque eu estou vendo ali na frente que você vai cair? É assim que você quer que Deus tenha um relacionamento com você? Mas a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o amam, daqueles que o amam e o temem. Amor é entrega. Você ama a Deus mesmo? Amo, pastor. Então se entrega. Se arrependa. Em nome de Jesus. Você consegue entender essas coisas nessa noite? É uma noite de arrependimento. Eu não estava vivendo assim, pastor. Mas hoje eu entendi que a minha vida não é um acidente. Eu não estou aqui por acaso. Eu estou aqui porque tem um propósito de Deus. E eu quero me aproximar desse Deus. Eu tenho vivido uma vida distante desse Deus. Porque, na verdade, vir à igreja ou participar de uma igreja não significa que aquela pessoa está tendo uma vida próxima de Deus.
O que reflete a vida dessa pessoa perto de Deus é quando nós vemos nela sendo realizado aquilo que Deus quer que seja realizado. O que você acha? Deus te ama, Deus te perdoa, Deus te restaura, Deus te redime, sabe? Deus tem a proposta de eternidade para a tua vida. Esse Deus te ama. E essa é uma noite especial. E muitas vezes, esse dia eu estava olhando algumas coisas e disse assim, como que as pessoas, elas fazem um esforço tremendo para poder agradar as outras. Mas a gente não vê esse mesmo esforço e dedicação para agradar a Deus. Você já viu isso? Ah, pastor, quando eu agrado as pessoas, eu estou agradando a Deus. Não. Muitas vezes você vai, para agradar a Deus, você tem que desagradar pessoas. Isso é duro. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma vida sem sentido, sem propósito. Porque onde está o propósito, pastor? Viver uma vida para Ele. E não para mim e nem para as pessoas. Esse é o propósito.